Ela era apenas uma jovem faxineira virgem, que limpava para sobreviver. Mas milionário a desejou como mulher antes mesmo de saber seu nome verdadeiro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O apartamento de Rafael Monteiro ocupava o último andar de um edifício de vidro espelhado na Faria Lima, em São Paulo. Era um lugar onde o luxo sussurrava em cada detalhe. Mármore italiano no chão, móveis alemães de linhas retas, quadros que custavam mais do que Helena ganharia em 10 vidas. Mas para ela, aquele lugar era apenas mais um ambiente a ser limpo, mais uma superfície a ser polida até brilhar como espelho. Helena acordava às 5 da manhã todos os dias, tomava um café aguado na xícara rachada que herdara do pai e caminhava 3 quilômetros até o metrô. O trajeto da periferia de Cidade Tiradentes até a Zona Oeste demorava 2 horas. 2 horas em que ela se preparava mentalmente para entrar naquele mundo que não era seu, onde cada objeto valia mais do que sua casa inteira. Nos primeiros meses, Rafael era apenas uma sombra que passava. Ele saía cedo, voltava tarde, e Helena cumpria sua rotina em silêncio absoluto. Aspirava os tapetes persas, limpava as janelas panorâmicas que revelavam São Paulo inteira lá embaixo, organizava os livros de negócios que jamais eram lidos, apenas exibidos como troféus de uma inteligência que se medira em cifras e conquistas. A vida de Rafael era um labirinto de reuniões, contratos e decisões que movimentavam milhões. Aos 42 anos, construíra um império portuário que se estendia de Santos ao Recife. Empresários temiam sua frieza nas negociações, políticos buscavam sua aprovação. Mulheres desejavam sua atenção, mesmo sabendo que ele as consumia e descartava como cigarros após o prazer. Mas Rafael vivia numa solidão que nenhum dinheiro conseguia comprar. Ele havia aprendido cedo que sentimentos eram luxos perigosos. Aos 15 anos, presenciara a morte da irmã caçula em um acidente que poderia ter evitado. Desde então, construíra muros ao redor do coração, muros tão altos que nem ele mesmo conseguia mais escalá-los. Controlava tudo e todos ao seu redor, porque controle era a única forma de nunca mais sentir a dor da perda. Foi numa terça-feira chuvosa de março que tudo mudou. Helena estava ajoelhada no banheiro da suíte master, esfregando com força uma mancha teimosa no mármore, quando ouviu passos no corredor. Eram apenas 2 da tarde. Rafael nunca chegava antes das 7. Ela sentiu o coração acelerar, não por medo, mas por uma ansiedade estranha que não sabia nomear. Ele entrou no quarto com o celular no ouvido, discutindo números, prazos, ameaçando consequências para quem não cumprisse o prometido. Helena tentou se fazer invisível, mas quando Rafael terminou a ligação e caminhou até a janela, seus olhos a encontraram através do reflexo no vidro. Por um momento que pareceu eterno, eles se olharam através daquele espelho improvisado. Rafael viu uma menina de joelhos, cabelos pretos presos num coque bagunçado, mãos vermelhas de tanto esfregar, vestido simples que não escondia a delicadeza de seus movimentos. Havia algo nela que o perturbou profundamente. Não era beleza no sentido convencional, era algo mais perigoso, autenticidade. Num mundo onde tudo era calculado, ela parecia genuína. Helena sentiu o peso daquele olhar como uma marca na pele. Nunca ninguém a olhara assim, como se quisesse decifrar seus segredos. Murmurou um com licença quase inaudível e tentou sair do quarto, mas Rafael falou pela primeira vez. Como é seu nome? Sua voz era grave, controlada, mas havia algo nela que fez Helena tremer. Helena, senhor. Ela não conseguiu erguer os olhos do chão. Helena. Ele repetiu o nome como se estivesse testando seu sabor. Há quanto tempo trabalha aqui? 6 meses, senhor. Rafael assentiu lentamente. Continue seu trabalho. Mas ele não saiu do quarto. Ficou ali, observando cada movimento dela, como um predador estudando sua presa. Helena terminou a limpeza com as mãos tremendo, sentindo que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Naquela noite, Rafael não conseguiu se concentrar em nada. Durante a reunião com investidores japoneses,
Sua mente voltava para aquela menina ajoelhada no chão. Durante o jantar com políticos influentes, lembrava-se de como ela havia corado quando ele disse seu nome. Havia décadas que nada o tirava. Rodolfoco, agora uma faxineira de 19 anos, conseguira quebrar sua concentração com um simples olhar. Helena também não dormiu. Deitada no colchão fino de sua casa em Cidade Tiradentes, sentia ainda o peso daqueles olhos cinzentos sobre sua pele. Havia algo naquele homem que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Era como estar na beira de um precipício, sabendo que um passo em falso seria fatal, mas incapaz de se afastar da borda. Na manhã seguinte, Rafael cancelou a primeira reunião do dia. Chegou ao apartamento às 8, horário em que Helena costumava estar sozinha. Ela estava na cozinha preparando café quando o ouviu entrar. Seu coração disparou. Ele se aproximou devagar, como quem não quer assustar um animal selvagem. "Faça café para 2", disse ele, a voz mais suave que na véspera. Helena o olhou pela primeira vez nos olhos. Eram cinzentos como chuva, mas havia fogo escondido naquelas íris. Eu não sei se posso, senhor." "Pode", disse Rafael. E nessa única palavra havia uma ordem que não admitia contestação. Enquanto ela preparava o café com mãos trêmulas, Rafael a observava. Cada gesto dela era econômico, preciso, nascido da necessidade. Não havia desperdício em seus movimentos, não havia vaidade. Era o oposto completo das mulheres com quem estava acostumado. Quando Helena serviu o café, suas mãos se tocaram por acidente. O contato durou apenas 1 segundo, mas foi como um choque elétrico que percorreu o corpo de ambos. Ela quase derrubou a xícara. Ele sentiu algo se mexer em seu peito, algo que julgava morto há muito tempo. "Sente-se", disse Rafael. "Eu preciso trabalhar, senhor." "O trabalho pode esperar. Sente-se." Helena obedeceu, mas ficou na ponta da cadeira, pronta para fugir a qualquer momento. Rafael bebeu o café em silêncio, estudando seu rosto. Havia uma tristeza antiga naqueles olhos escuros, uma maturidade que não combinava com a idade. Ela havia sofrido, isso era óbvio, e por algum motivo que não conseguia explicar, isso o deixou furioso. "Me fale sobre você", disse ele finalmente. "Não há muito o que falar, senhor." "Rafael, me chame de Rafael." Helena balançou a cabeça. Sabia que aquilo cruzava uma linha que não deveria ser cruzada, mas quando olhou nos olhos dele novamente, viu algo que a fez sussurrar. "Rafael." O nome saiu de seus lábios como uma carícia, e Rafael sentiu algo se despedaçar dentro dele. Naquele momento, soube que estava perdido, que aquela menina seria sua ruína ou sua salvação, mas que não havia mais volta. Nas semanas seguintes, Rafael começou a alterar sua rotina. Chegava mais cedo, saía mais tarde, sempre encontrando desculpas para estar no apartamento enquanto Helena trabalhava. Observava-a em silêncio, memorizando cada detalhe. Como ela mordia o lábio inferior quando se concentrava, como suspirava quando pensava que ninguém estava olhando, como seus olhos se enchiam de lágrimas quando limpava. Objetos caros demais para seu mundo. Helena sentia o peso constante daquele olhar. Era como viver sob um microscópio, cada movimento sendo analisado, catalogado, julgado. Tentava se concentrar no trabalho, mas sua pele formigava sempre que Rafael entrava no mesmo ambiente. Havia uma tensão no ar que a fazia respirar com dificuldade, como se o oxigênio estivesse rarefeito. Uma manhã, enquanto organizava os papéis do escritório dele, Helena encontrou uma pasta deixada propositalmente aberta. Dentro, havia informações sobre ela. Seu endereço, histórico familiar, a morte do pai, o abandono da mãe, suas dívidas, tudo minuciosamente investigado. Sentiu o sangue gelar nas veias. Rafael sabia exatamente quão vulnerável ela era, quão desesperada, quão sem opções. Achou interessante a leitura? A voz dele surgiu atrás dela, fazendo-a sobressaltar. Rafael estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, um sorriso frio nos lábios. Eu não estava. Helena gaguejou, as mãos tremendo ao tentar fechar a pasta. "Não. Minta para mim, Helena. Nunca minta para mim."
Ele se aproximou devagar como um felino acuando sua presa. Você viu tudo, não foi? Sabe que eu sei tudo sobre você. Helena recuou até encostar na estante de livros. Por que fez isso? Porque preciso saber com quem estou lidando. Rafael parou a poucos centímetros dela, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de seu perfume caro misturado com algo mais primitivo, mais perigoso. Você é órfã, sem família, sem ninguém no mundo. Deve 12 mil reais para agiotas. Mora numa casa que está caindo aos pedaços. Trabalha 12 horas por dia e, mesmo assim, mal consegue pagar as contas. Cada palavra era como uma bofetada. Helena fechou os olhos tentando conter as lágrimas. O que o senhor quer de mim? Ainda não sei. Rafael ergueu a mão e tocou seu rosto com a ponta dos dedos, um toque tão leve que ela quase pensou ter imaginado. Mas vou descobrir. Naquela noite, Helena chorou até não ter mais lágrimas. Sentia-se nua, exposta, como se Rafael tivesse arrancado sua pele e deixado apenas a carne viva. Pensou em fugir, em desaparecer na multidão de São Paulo, mas sabia que ele a encontraria. Homens como Rafael sempre encontravam o que procuravam. No dia seguinte, ele não estava no apartamento, nem no outro. Helena trabalhou em silêncio, tentando se convencer de que talvez ele tivesse perdido o interesse, que talvez pudesse voltar a ser invisível. Mas na sexta-feira, encontrou uma caixa sobre a cama do quarto principal. Dentro havia um vestido, preto, simples, mas claramente caro, do tamanho exato dela. Vista. A voz de Rafael veio do corredor. Ele havia voltado sem que ela percebesse. Eu não posso aceitar isso. Não é um presente, é um uniforme. Ele entrou no quarto, os olhos frios como gelo. A partir de hoje você não trabalha mais para a agência, trabalha para mim, diretamente. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significa? Significa que vou dobrar seu salário. Significa que você vai cuidar apenas deste apartamento, da minha agenda pessoal, dos meus compromissos privados. Rafael se aproximou, suas palavras ganhando um tom mais baixo, mais íntimo. Significa que você é minha agora. A palavra minha ecoou no peito dela como um sino funeral. Helena sabia que deveria protestar, gritar, correr. Mas havia algo na voz dele, na forma como a olhava, que a deixava paralisada. Era como estar hipnotizada por uma serpente. E se eu recusar? Rafael sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Você não vai recusar, porque precisa do dinheiro, porque não tem para onde ir. E porque no fundo você quer ficar. A última frase foi como um soco no estômago. Helena quis negá-la, mas as palavras morreram em sua garganta. Havia uma verdade terrível ali que ela não conseguia enfrentar. Nos dias seguintes, a rotina mudou completamente. Helena chegava mais cedo, saía mais tarde. Rafael a apresentou como sua assistente pessoal para visitantes e funcionários. Ela organizava sua agenda, atendia telefonemas, servia café durante reuniões importantes. Os homens poderosos que frequentavam o apartamento a olhavam com uma mistura de desprezo e desejo que a fazia se sentir suja. Mas foi Clara Vidal quem trouxe o primeiro verdadeiro perigo. A advogada criminalista chegou numa tarde de quinta-feira, vestindo um terno que custava mais do que Helena ganhava em 6 meses. Era linda de uma forma afiada, perigosa, com cabelos loiros perfeitamente alinhados e olhos azuis que cortavam como lâminas. Então essa é a nova assistente. Clara pronunciou a palavra com desprezo evidente, seus olhos percorrendo Helena da cabeça aos pés, como se avaliasse gado no matadouro. Rafael estava no telefone, mas Helena viu seus músculos se tensionarem. Clara, que surpresa! Precisamos conversar em particular. Clara lançou outro olhar venenoso para Helena. Sobre seus novos hábitos. Helena se retirou para a cozinha, mas podia ouvir fragmentos da conversa através da porta entreaberta. Clara falava sobre reputação, sobre escândalos, sobre como Rafael estava brincando com fogo. Ele respondia com a voz controlada, mas havia uma ameaça velada em cada palavra. Você sempre foi cuidadoso, Rafael.
Não comece a ser descuidado agora. A voz de Clara era como gelo. Meninas como essa desaparecem facilmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Quando Clara saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros tremerem, Rafael ficou parado na sala por longos minutos. Finalmente, ele chamou. Helena! Ela entrou na sala com as pernas bambas. Rafael estava de pé diante da janela, olhando São Paulo lá embaixo, como se fosse seu reino pessoal. O que ouviu? Helena hesitou. Mentir seria perigoso, mas a verdade poderia ser fatal. Tudo. Rafael se virou lentamente. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros, mais intensos. E o que pensa sobre isso? Penso que talvez ela tenha razão. As palavras saíram antes que Helena pudesse detê-las. Penso que eu não deveria estar aqui. Rafael atravessou a sala em 3 passadas e a pressionou contra a parede. Suas mãos se apoiaram de cada lado da cabeça dela, criando uma prisão de carne e osso. Helena podia sentir o calor de seu corpo, a intensidade de sua respiração. Deixe uma coisa clara. Sua voz era baixa, perigosa. Você está aqui porque eu quero que esteja. Você fica porque eu permito que fique. E se alguém tentar tirá-la de mim... Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com uma promessa sombria. Vão descobrir do que sou capaz. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não sabia se era medo ou excitação. Talvez ambos. Por quê? Sussurrou. Por que eu? Rafael a estudou por um longo momento, como se procurasse a resposta em seu rosto. Quando falou, sua voz estava estranhamente vulnerável. Porque você é a primeira pessoa em 20 anos que me faz sentir algo além de vazio. E então, sem aviso, ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi possessivo, desesperado, carregado de uma fome que o consumia por dentro. Helena deveria ter resistido. Deveria ter o empurrado. Em vez disso, sentiu-se derreter em seus braços, seu corpo traindo sua mente. Quando ele se afastou, ambos estavam respirando com dificuldade. Rafael a olhou como se tivesse visto um fantasma. Agora você é realmente minha, murmurou contra seus lábios. E Helena soube com uma certeza que a aterrorizou que ele estava certo. Depois do beijo, tudo mudou. Rafael tornou-se ainda mais intenso, mais vigilante, como se tivesse marcado território e agora precisasse defendê-lo. Helena sentia-se observada constantemente, mesmo quando ele não. Estava fisicamente presente. Havia câmeras discretas pelos cômodos que ela fingia não perceber, mas que a faziam sentir como um pássaro numa gaiola dourada. O apartamento transformou-se numa espécie de palco onde ambos representavam papéis que não sabiam bem como interpretar. Durante o dia ela era a assistente eficiente, ele o empresário implacável. Mas havia uma corrente elétrica no ar sempre que se cruzavam, uma tensão que tornava cada interação carregada de significados ocultos. Helena começou a receber roupas novas regularmente, vestidos discretos, mais elegantes, sapatos de couro, italiano, lingerie cara que a fazia corar só de pensar em quem havia escolhido. Quando protestava, Rafael simplesmente dizia que era parte do trabalho, que ela representava sua imagem agora. Mas havia algo na forma como seus olhos percorriam seu corpo quando ela usava as peças, que revelava motivações bem menos profissionais. As noites tornaram-se o momento mais perigoso. Rafael trabalhava até tarde em seu escritório, mas sempre encontrava desculpas para chamá-la. Precisava de café, de documentos organizados, de companhia silenciosa enquanto lia contratos. Helena atendia a cada chamado com o coração disparado, sabendo que estava caminhando numa corda bamba sobre um precipício. Foi numa dessas noites que ele a tocou pela segunda vez. Helena estava organizando papéis quando sentiu suas mãos em seus ombros, massageando suavemente a tensão acumulada. Ela deveria ter se afastado, mas o toque era tão cuidadoso, tão diferente da brutalidade que esperava, que se permitiu relaxar por um momento. Você carrega o mundo nos ombros, murmurou Rafael, seus dedos encontrando pontos de tensão que ela nem sabia que existiam.
Desde quando? Desde sempre, respondeu Helena sem pensar. Depois se arrependeu da honestidade. Não mais. Suas mãos pararam de se mover, mas permaneceram em seus ombros. Agora eu carrego por você. A promessa soou mais como ameaça. Helena sabia que homens como Rafael não faziam nada de graça. Tudo tinha um preço, especialmente a proteção. O que você quer em troca? Você sabe o que quero. Helena fechou os olhos. Sabia sim. Via no jeito como ele a olhava, na forma como sua respiração mudava quando ela se inclinava para pegar algo, no modo como seus punhos se fechavam quando outros homens a notavam durante as reuniões. Rafael a queria completamente, sem reservas, sem condições. Eu não sou como as outras, disse ela, a voz mal passando de um sussurro. Eu sei. Rafael a fez virar-se para encará-lo. É exatamente por isso que você está aqui. Nos dias seguintes, Rafael intensificou seus jogos psicológicos. Começou a levá-la para jantares de negócios, apresentando-a como sua assistente pessoal, mas mantendo uma mão possessiva em suas costas, fazendo questão de que todos soubessem que ela lhe pertencia. Helena sentia-se como um troféu sendo exibido, mas havia uma parte perturbadora de si mesma que gostava da atenção, do poder que sentia quando outros homens a desejavam, mas sabiam que ela era intocável. Em uma dessas ocasiões, durante um jantar com investidores portugueses num restaurante em Jardins, Helena conheceu Marcos Andrade, um empresário do setor imobiliário que não disfarçou seu interesse por ela. Era bonito, jovem, com um sorriso fácil que contrastava com a intensidade sombria de Rafael. Que sorte a sua, Monteiro, disse Marcos, erguendo a taça de vinho na direção de Helena. Assistentes assim são raras. Rafael sorriu, mas Helena viu seus músculos se tensionarem imperceptivelmente. Helena é única mesmo, muito dedicada. A palavra soou como uma marca de propriedade. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura profissional. Durante todo o jantar, Marcos tentou puxar conversa com ela, fazendo perguntas sobre sua vida, seus sonhos, sempre com um interesse que ia além do profissional. No caminho de volta, Rafael dirigia em silêncio sepulcral. Helena sentia a raiva emanando dele como o calor de uma fornalha. Quando chegaram ao apartamento, ele a segurou pelo braço antes que pudesse sair do carro. Gostou da atenção? Sua voz era perigosamente baixa. Eu não fiz nada. Não? Rafael se inclinou mais próximo, seus olhos cinzentos brilhando na penumbra do estacionamento. Vi como sorria para ele, como corava com os elogios. Eu estava sendo educada. É meu trabalho. Seu trabalho é ser minha, apenas minha. Sua mão subiu até seu pescoço, não apertando, mas deixando claro que poderia fazê-lo. Nunca mais quero ver você olhando para outro homem assim. Helena deveria ter sentido medo. Em vez disso, sentiu algo mais perturbador. Excitação. Havia algo na possessividade dele que despertava uma parte de si mesma que não sabia que existia. E seu olhar? A pergunta saiu antes que pudesse detê-la. Rafael sorriu, mas era um sorriso de predador. Então você vai descobrir do que sou capaz quando alguém tenta tomar o que é meu. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Voltou para sua casa em Cidade Tiradentes, mas Rafael estava em seus pensamentos, suas palavras ecoando em sua mente. Havia uma parte dela que queria testá-lo, ver até onde ele iria para mantê-la. Outra parte estava aterrorizada com suas próprias reações, com o fato de estar começando a gostar da atenção obsessiva dele. Na manhã seguinte, encontrou um envelope debaixo de sua porta. Dentro, havia dinheiro suficiente para quitar todas suas dívidas e um bilhete com apenas uma linha. Para que você não tenha mais desculpas para fugir de mim. Helena sentou-se no chão de sua cozinha e chorou. Chorou pela menina que havia sido, que sonhava com um amor suave e protetor. Chorou pela mulher que estava se tornando, que ansiava por um homem que a possuía como se fosse um objeto. E chorou porque sabia que, mesmo tendo agora a liberdade financeira para partir, não conseguiria deixá-lo. Quando chegou ao apartamento, Rafael estava esperando.
Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que a fez tremer. Obrigada, disse ela, mostrando o envelope. Não me agradeça ainda. Rafael se aproximou devagar. Agora você me deve algo muito maior que dinheiro. O quê? Sua honestidade. Ele parou diante dela, tão próximo que ela podia ver as manchas douradas em suas íris cinzentas. Me diga que não sente nada por mim. Me diga que tudo isso é apenas trabalho para você. Me convença de que posso deixá-la ir. Helena abriu a boca para mentir, para dizer as palavras que a libertariam. Mas quando olhou em seus olhos, viu algo que a chocou. Vulnerabilidade. Rafael, o homem que controlava impérios e destruía vidas com uma canetada, estava com medo da resposta dela. Ela engoliu em seco. Eu não posso. Não pode o quê? Não posso fingir que não sinto nada. As palavras saíram num sussurro desesperado. Não posso mentir para você. Não posso mentir para mim mesma. Rafael fechou os olhos como se estivesse sofrendo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz neles. Então não há mais volta, disse ele. Sai, tira, para nenhum de nós. E Helena soube que havia acabado de selar seu destino. Não havia mais escolha, não havia mais fuga. Ela pertencia a ele agora, completa e irrevogavelmente. O pensamento deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, sentiu uma estranha paz, como se finalmente tivesse parado de lutar contra uma corrente que sempre foi mais forte que ela. Rafael a beijou novamente, e desta vez ela se entregou completamente. Quando ele a levou para o quarto, Helena sabia que estava cruzando uma linha da qual nunca mais poderia voltar. Mas pela primeira vez em sua vida, não queria voltar. Queria se perder naquele homem perigoso, mesmo sabendo que isso poderia destruí-la. Primeira noite que passou nos braços de Rafael mudou Helena para sempre. Ele a possuiu com uma intensidade que beirava a violência, mas havia uma reverência em seus toques que a confundia. Era como se ela fosse simultaneamente sua presa e sua deusa, algo a ser dominado e venerado ao mesmo tempo. Quando amanheceu, Helena acordou sozinha na cama king size, o corpo dolorido e a alma transformada. Rafael estava no escritório, já vestido e ao telefone, como se nada tivesse acontecido. Mas quando seus olhos se encontraram, Helena viu uma satisfação primitiva neles, como se ele tivesse finalmente conquistado algo que desejava há muito tempo. Ela tentou manter a normalidade, vestir suas roupas e voltar ao papel de assistente, mas tudo havia mudado. Cada olhar dele queimava sua pele, cada palavra casual carregava duplo sentido. Durante as semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina perversa. Durante o dia, Helena mantinha sua postura profissional, organizando a agenda de Rafael, atendendo ligações, servindo café para visitantes. Mas à noite, quando o último compromisso terminava, ela se tornava outra pessoa. Rafael a transformava numa criatura de desejo e submissão que ela não reconhecia, mas que, paradoxalmente, parecia mais real que a mulher comedida que fingia ser durante o dia. Rafael era um amante complexo. Podia ser brutalmente possessivo num momento e surpreendentemente terno no seguinte. Marcava seu corpo com beijos violentos, mas depois acariciava cada marca como se pedisse perdão. Havia noites em que a tomava com uma fúria que a deixava sem ar, e outras em que a tocava com uma delicadeza que a fazia chorar de emoção. Helena começou a perceber que Rafael lutava contra demônios que ela mal podia imaginar. Às vezes, acordava no meio da noite e o encontrava parado na janela, olhando a cidade adormecida com uma expressão de dor tão intensa que chegava a ser física. Quando tentava se aproximar nesses momentos, ele se fechava como uma ostra, voltando a ser o empresário frio e calculista. Foi numa dessas madrugadas que Helena decidiu investigar. Rafael havia saído cedo para uma reunião em Santos, e ela aproveitou para explorar o apartamento mais a fundo. No escritório descobriu um cofre entreaberto que nunca havia notado antes. Dentro, além de documentos importantes, havia uma foto amarelada.
Rafael aos 15 anos, abraçado a uma menina pequena de cabelos cacheados e sorriso luminoso. Curiosa como sempre. A voz dele a fez sobressaltar. Rafael estava na porta, tendo voltado mais cedo que o esperado, mas não parecia irritado. Parecia cansado. Desculpe, Helena tentou fechar o cofre, mas ele acenou para que parasse. Era minha irmã. Rafael entrou no escritório e pegou a foto com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Valentina tinha 8 anos quando morreu. Helena sentiu o coração apertar. O que aconteceu? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção contida. Ela queria ir ao parque aquático com os amigos. Eu deveria levá-la, mas tinha um encontro com uma garota. Pensei que podia deixar para depois. Ele riu, mas era um som sem humor. Ela foi com os pais de uma amiga. O ônibus bateu na volta. Valentina foi a única que morreu. Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Você era só uma criança, não era sua culpa. Era sim. Rafael guardou a foto com cuidado reverente. Se eu tivesse levado ela, se não tivesse sido tão egoísta, ela estaria viva. Por isso aprendi que não posso deixar nada importante escapar. Não posso ser descuidado com o que importa. As palavras atingiram Helena como um raio. Entendeu finalmente a obsessão dele, a necessidade de controlar tudo ao seu redor. Rafael não estava apenas sendo possessivo com ela. Estava aterrorizado de perdê-la como havia perdido a irmã. Rafael. Ela se aproximou devagar como se lidasse com um animal ferido. Eu não vou desaparecer. Você não pode prometer isso. Ele a olhou com uma vulnerabilidade que partiu seu coração. Ninguém pode. Helena tomou uma decisão que sabia que mudaria tudo. Pegou o rosto dele entre as mãos e o beijou com toda a ternura que conseguiu reunir. Então vou ficar enquanto você me quiser. A resposta de Rafael foi enterrar o rosto em seu pescoço e abraçá-la com uma força que quase doía. Para sempre, murmurou contra sua pele. Quero você para sempre. Naquele momento, Helena compreendeu que havia se apaixonado por ele. Não pelo homem poderoso e perigoso, mas pelo menino ferido que ainda carregava dentro de si. Era um amor perigoso, destrutivo, mas era real. E isso a aterrorizava mais que qualquer ameaça física. A partir daquela conversa, Rafael tornou-se ainda mais intenso. Começou a falar sobre mudanças, sobre como queria Helena mais presente em sua vida oficial. Falou em comprar uma casa para ela, em apresentá-la como sua companheira nos círculos sociais mais exclusivos. Helena sabia que isso seria sua condenação social definitiva, mas a ideia a excitava mais do que deveria. Foi então que Clara Vidal reapareceu. Desta vez, não veio ao apartamento. Apareceu na porta da casa de Helena, em Cidade Tiradentes, numa manhã de sábado, vestida casualmente, mas ainda exalando poder e perigo. Precisamos conversar, disse Clara, entrando sem ser convidada, longe dos ouvidos dele. Helena serviu café, aguado em xícaras descascadas, constrangida com a diferença gritante entre sua vida e a da visitante. Clara observava tudo com olhos calculistas, catalogando cada detalhe da pobreza ao redor. Você realmente acredita que ele a ama? Perguntou Clara sem preâmbulos. Não é da sua conta. É sim, quando isso afeta os negócios dele e os meus. Clara se inclinou para a frente. Rafael é meu cliente há 10 anos. Sei exatamente do que ele é capaz quando quer algo. Então, sabe que ele não vai desistir de mim. Não, mas você pode desistir dele. Clara abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. 100 mil reais. Suficiente para você começar uma nova vida longe daqui. Tudo o que precisa fazer é desaparecer. Helena olhou para o dinheiro sem tocá-lo. Por que está fazendo isso? Porque conheço Rafael melhor que ninguém. Ele destrói tudo que toca. Destruiu a própria família. Destruiu rivais, destruiu até a si mesmo. Clara se levantou. Você é jovem, tem uma vida toda pela frente. Não deixe que ele a arruine também. Depois que Clara saiu, Helena ficou olhando para o envelope por horas. 100 mil reais. Era mais dinheiro do que vira na vida inteira. Poderia ir para outro estado. Começar de novo. Ser livre.
Mas quando tentou imaginar uma vida sem Rafael, sentiu um vazio no peito que a fez dobrar de dor. Naquela noite, quando Rafael chegou ao apartamento, encontrou Helena esperando na sala. Ela havia voltado, como sempre voltava. Ele a abraçou com o alívio de quem acabara de escapar da morte. Clara veio me ver hoje, disse Helena contra seu peito. Rafael se enrijeceu. O que ela queria? Me ofereceu dinheiro para ir embora. E? A pergunta saiu tensa, carregada de medo mal disfarçado. Helena se afastou para olhá-lo nos olhos. Eu queimei o envelope na pia da cozinha. O alívio no rosto de Rafael foi tão intenso que ela quase riu, mas então sua expressão mudou, tornando-se predatória. Clara vai pagar por isso, disse ele, a voz gelada. Rafael, não, ninguém tenta tirar você de mim. Ele a puxou para mais perto, seus olhos brilhando com uma luz perigosa. Ninguém. Helena sabia que deveria estar com medo. Clara havia tentado salvá-la e agora sofreria as consequências. Mas havia uma parte sombria de si mesma que se sentia protegida, valorizada. Rafael estava disposto a destruir qualquer um que ameaçasse seu relacionamento. Era terrível e excitante ao mesmo tempo. Naquela noite, ele a possuiu com uma fome, desesperada, como se quisesse marcá-la para sempre. E Helena se entregou completamente, sabendo que estava se perdendo mais a cada dia, mas incapaz de parar. Estava viciada nele, em seu toque, em sua obsessão por ela. Era sua ruína e sua salvação, se ela não conseguia mais distinguir uma da outra. A vingança de Rafael contra Clara foi cirúrgica e devastadora. Em menos de uma semana, ela perdeu 3 clientes importantes, teve seu escritório investigado pela Receita Federal e viu sua reputação sendo destroçada pelos jornais de fofoca. Helena assistiu a tudo em silêncio, dividida entre o horror pelo que Rafael era capaz de fazer e uma satisfação primitiva por ser tão valorizada por ele. Você se arrepende? Perguntou Rafael numa manhã, enquanto liam as notícias sobre a queda profissional de Clara no tablet. Helena o olhou por cima da xícara de café. Havia mudado muito nas últimas semanas. Seus cabelos estavam mais longos, bem cortados em um dos melhores salões de São Paulo. Suas roupas eram caras, elegantes. Por fora parecia uma mulher de sociedade. Por dentro, sentia-se como uma impostora. Não, respondeu finalmente, e a honestidade de sua resposta a surpreendeu. Ela tentou nos separar. O sorriso que Rafael lhe deu foi simultaneamente orgulhoso e possessivo. Minha menina está aprendendo. A forma como ele disse, minha menina, fez algo se contrair em seu ventre. Helena sabia que estava sendo manipulada, moldada, transformada na mulher que Rafael queria que ela fosse. Mas havia uma parte dela que gostava da transformação, que se sentia poderosa sendo desejada por um homem tão perigoso. Rafael começou a levá-la para eventos sociais mais exclusivos, jantares beneficentes, leilões de arte, inaugurações de restaurantes onde a elite paulistana se reunia para ser vista. Helena aprendeu a navegar nesses ambientes com uma elegância que não sabia possuir, mas sempre sentia os olhares curiosos, os sussurros maliciosos. É a nova obsessão do Monteiro, ouvia fragmentos de conversas. Veio do nada, deve ter algo especial na cama. As palavras a feriam, mas Rafael parecia se divertir com o ciúme e a inveja dos outros homens. Foi numa gala beneficente no Copacabana Palace, durante uma viagem ao Rio, que Helena conheceu Antônio Vidal, pai de Clara. O homem idoso a abordou, durante o coquetel seus olhos azuis brilhando com uma mistura de curiosidade e desprezo. Então você é a razão da desgraça da minha filha, disse ele sem preâmbulos. Helena sentiu o sangue gelar. Rafael estava do outro lado do salão, conversando com políticos, mas ela sabia que ele observava cada movimento dela. Senhor Vidal, eu... Não tente negar. Sei exatamente o que você é. Antônio se aproximou mais, sua voz baixa e venenosa. Uma prostituta sofisticada. Minha filha tentou salvá-la e olha como foi recompensada. As palavras atingiram Helena como bofetadas. Ela quis protestar, explicar que não era assim, mas as palavras morreram em sua garganta, porque havia uma terrível verdade no que ele dizia.
Ela se vendia por proteção, luxo pela ilusão de amor. Rafael é perigoso, continuou Antônio. Mais do que você imagina. A morte da irmã não foi acidental. Ele orquestrou tudo para herdar a fortuna da família mais cedo. Helena balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Isso não é verdade. Investigue por si mesma. Veja os beneficiários do seguro de vida. Veja quem tinha acesso aos documentos da escola. Antônio entregou-lhe um cartão. Quando descobrir a verdade e quiser fugir, me procure. Posso protegê-la dele. Antes que Helena pudesse responder, sentiu uma mão familiar em sua cintura. Rafael havia se aproximado silenciosamente, seu rosto uma máscara de cortesia que não enganava ninguém. Antônio, disse ele, a voz perigosamente suave. Não sabia que estava no Rio. Rafael. O homem mais velho não demonstrou medo, mas Helena sentiu a tensão entre eles como eletricidade no ar. Estava conversando com sua companheira sobre família. Que interessante. Rafael puxou Helena mais para perto. Espero que tenham tido uma conversa esclarecedora. Antônio sorriu friamente. Muito esclarecedora. Olhou para Helena uma última vez. Pense no que conversamos, querida, antes que seja tarde demais. Depois que ele se afastou, Rafael levou Helena para a varanda do hotel. A vista da praia de Copacabana era deslumbrante sob a luz da lua, mas Helena mal conseguia apreciá-la. O que ele disse? A voz de Rafael estava controlada, mas Helena conhecia os sinais. Havia uma tempestade se formando sob a superfície. Mentiras, respondeu ela automaticamente. Apenas mentiras. Rafael a estudou por um longo momento. Não me minta, Helena. Nunca me mintas, ela respirou fundo. Ele disse que a morte da Valentina não foi acidental. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael se afastou da grade, seus punhos se fechando lentamente. Quando finalmente falou, sua voz estava irreconhecível. E você acredita nele? Helena o olhou nos olhos. Viu raiva ali, mas também medo. O medo de ser descoberto ou o medo de ser julgado injustamente? Eu não sei mais no que acreditar. A resposta pareceu ferir Rafael mais que qualquer acusação direta. Ele se aproximou dela novamente, suas mãos segurando seu rosto, com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seus olhos. Você quer saber a verdade sobre Valentina? Perguntou ele. A verdade real? Helena assentiu, mesmo sabendo, que talvez preferisse não saber. Eu a matei, disse Rafael, e as palavras caíram entre eles como uma lâmina. Não diretamente, mas minha negligência causou a morte dela. Antônio tem razão sobre isso. Helena sentiu as pernas falharem. Rafael a segurou, impedindo que caísse. Mas não foi por dinheiro, continuou ele, a voz quebrada. Foi porque eu era um adolescente egoísta, que pensava apenas em si mesmo. O seguro de vida, os beneficiários, tudo isso veio depois. Meus pais nunca se recuperaram da perda. Minha mãe entrou em depressão profunda. Meu pai começou a beber. Eles morreram em um acidente de carro 3 anos depois, provavelmente intencional. Helena sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Rafael. Então sim, eu sou um assassino. Não com minhas próprias mãos, mas com minha indiferença. É isso que você quer ouvir? Ele a soltou e se afastou. É isso que Antônio quer que você saiba. Que você está apaixonada por um homem que destrói tudo que toca. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando a confissão. Quando finalmente falou, sua voz estava surpreendentemente firme. Você era uma criança. Isso não me absolve. Não, mas explica. Ela se aproximou dele novamente. Explica por que você precisa controlar tudo, por que tem tanto medo de me perder. Rafael a olhou como se ela fosse um fantasma. Como pode me perdoar tão facilmente? Porque eu também carrego culpas. Helena tocou seu rosto, sentindo a barba áspera sob seus dedos. Porque sei o que é viver com o peso dos próprios erros. E porque te amo, apesar de tudo. A confissão saiu antes que ela pudesse detê-la. Rafael a olhou com uma mistura de choque e algo que poderia ser alívio. Você me ama?
Infelizmente, sim. Helena sorriu através das lágrimas. Mesmo sabendo que isso pode me destruir. Rafael a beijou então com uma desesperação que ela nunca havia sentido antes. Era o beijo de um homem que acabara de receber perdão para pecados que carregava há décadas. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Antônio vai tentar nos separar, disse Rafael. Ele e outros como ele. Vão usar meu passado contra nós. Então vamos enfrentá-los juntos. Você não entende o que isso significa. A partir de agora, você será um alvo. Qualquer um que quiser me atingir vai tentar passar por você primeiro. Helena pensou no cartão de Antônio Vidal em sua bolsa, na oferta de proteção. Poderia aceitá-la, poderia fugir de Rafael e de todo aquele mundo perigoso. Mas quando olhou nos olhos dele, viu não apenas o homem poderoso e implacável, mas também o menino assombrado que ainda chorava pela irmã morta. Então é melhor você me ensinar a me defender, disse ela. Rafael sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Minha menina corajosa, nossa menina teimosa, corrigiu Helena, e soube que havia feito sua escolha definitiva. Não haveria mais volta. Ela estava totalmente comprometida com aquele amor perigoso, acontecesse o que acontecesse. O retorno a São Paulo trouxe uma nova realidade para Helena. Rafael não estava exagerando sobre ela se tornar um alvo. Nos dias seguintes à gala no Rio, começaram a chegar ameaças sutis. Flores murchas deixadas na porta de sua antiga casa em Cidade Tiradentes, telefonemas silenciosos no meio da madrugada, e-mails anônimos com fotos dela entrando e saindo do apartamento de Rafael. Você não pode mais morar sozinha, declarou Rafael numa manhã, depois de Helena contar sobre o terceiro telefonema ameaçador. Vai se mudar para cá definitivamente. Helena. Sabia que aquilo era inevitável, mas a realidade da situação a atingiu como um soco. Não haveria mais retiros para sua casinha humilde. Não haveria mais momentos de privacidade para processar tudo o que estava acontecendo. Seria totalmente integrada ao mundo de Rafael, para o bem e para o mal. A mudança foi rápida e eficiente. Rafael contratou uma empresa para embalar seus poucos pertences pessoais, transformando uma vida inteira em meia dúzia de caixas. Helena sentiu-se estranhamente despojada ao ver suas memórias sendo catalogadas e embaladas por estranhos de luvas brancas. Você pode refazer o apartamento como quiser, disse Rafael, tentando amenizar o impacto. Mudar móveis, cores, decoração. Quero que se sinta em casa. Mas Helena sabia que nunca seria realmente sua casa. Seria sempre o território dele, onde ela existiria por permissão. A percepção não a entristecia tanto quanto deveria. Havia uma parte dela que se sentia aliviada por não ter mais que tomar decisões sozinha, por ter alguém assumindo o controle de sua vida. Rafael intensificou os esquemas de segurança. Contratou um motorista particular para Helena, um homem silencioso, chamado João, que parecia mais guarda-costas que chofer. Instalou mais câmeras, trocou fechaduras, estabeleceu protocolos para tudo. Helena sentia-se simultaneamente protegida e aprisionada. Foi durante uma dessas primeiras semanas morando juntos que Helena descobriu outro lado de Rafael. Uma manhã, acordou e não o encontrou na cama. Procurou pelo apartamento até achá-lo. No escritório curvado sobre documentos, uma garrafa de uísque pela metade ao lado. Não dormiu? Perguntou ela, preocupada. Rafael ergueu os olhos vermelhos de cansaço. Não consigo dormir quando você está aqui. A resposta a confundiu. Por quê? Porque fico observando você respirar, com medo de que pare. Ele riu amargamente. Patético, não é? Um homem da minha idade com medo do escuro. Helena se aproximou e se ajoelhou ao lado da poltrona dele. Não é patético, é humano. Não posso me dar ao luxo de ser humano. Homens humanos perdem tudo o que amam. Helena pegou a garrafa de uísque e a afastou dele. Você não vai me perder bebendo até morrer. Como pode ter tanta certeza? Porque você é mais forte que isso. Porque sobreviveu a perdas piores e continuou lutando.
Ela tocou seu rosto, forçando-o a olhá-la. E porque eu não vou deixar você se autodestruir. Rafael a puxou para seu colo, enterrando o rosto em seu pescoço. Às vezes tenho tanto medo de você que mal consigo respirar. Medo de mim? Medo do que você representa. Medo de como me sinto quando estou com você. Ele se afastou para olhá-la. Você me faz querer ser melhor. E isso me aterroriza, porque não sei se sou capaz. Helena beijou-o suavemente. Então vamos descobrir juntos. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina doméstica estranha. Rafael ainda trabalhava obsessivamente, mas reservava tempo para jantares românticos no apartamento, para filmes, no home theater, para conversas que se estendiam madrugada adentro. Helena descobriu que ele era inteligente de uma forma que ia além dos negócios. Culto, engraçado quando relaxava a guarda. Mas a pressão externa continuava crescendo. Antônio Vidal não desistira de sua cruzada. Começou a espalhar rumores sobre o relacionamento deles nos círculos sociais de São Paulo. Helena sentia os olhares mudarem quando aparecia em público. Ouvia sussurros maliciosos sobre a menina que enfeitiçou Monteiro. A situação chegou ao auge durante um jantar de negócios no restaurante Deomi. Rafael estava negociando um contrato importante com investidores japoneses quando um jornalista de fofocas se aproximou da mesa. Senhor Monteiro, é verdade que sua atual companheira era prostituta antes de conhecê-lo? O silêncio que se seguiu foi mortal. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Os investidores japoneses se entreolharam desconfortavelmente. Rafael ficou imóvel por um momento que pareceu eterno. Então, com uma calma que era mais aterrorizante que qualquer explosão de raiva, Rafael se levantou. Helena, disse ele, estendendo a mão para ela. Vamos embora. Helena hesitou. Partir significaria confirmar as suspeitas, dar munição aos inimigos dele. Rafael, o contrato. Não importa. Sua voz estava serena, mas havia aço nela. Nada importa mais que você. Eles saíram do restaurante de mãos dadas, sob o flash das câmeras e o burburinho dos curiosos. No carro, Helena finalmente desabou. Arruinei tudo, chorou ela. O contrato, sua reputação, tudo. Você não arruinou nada. Rafael dirigia com uma fúria controlada que ela podia sentir emanando dele. Eles arruinaram e vão pagar por isso. Como? Deixe comigo. Na manhã seguinte, Helena acordou sozinha. Rafael havia saído cedo, deixando apenas um bilhete dizendo que voltaria à noite. Durante o dia, ela acompanhou ansiosamente as notícias. Não houve menção ao incidente no restaurante, o que a deixou ainda mais nervosa. Rafael voltou às 8 da noite, com uma expressão que ela nunca havia visto. Havia algo predatório em seus olhos, uma satisfação sombria que a fez estremecer. — O que você fez? Perguntou ela. — O necessário. Rafael serviu-se de uma dose de uísque. O jornalista não vai mais incomodar ninguém. Perdeu o emprego, teve as contas bancárias congeladas por sonegação fiscal e descobriu que suas fontes de informação eram todas falsas. Helena sentiu um calafrio. E os investidores? Voltaram à mesa de negociação hoje mesmo. Parece que ficaram impressionados com minha dedicação à família. Rafael sorriu friamente. Homens de negócios respeitam lealdade, mesmo quando não aprovam suas manifestações. Rafael, você não pode continuar destruindo pessoas por minha causa. Posso e vou. Ele se aproximou dela, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. Qualquer um que tente feri-la vai descobrir do que sou capaz. Isso não é negociável. Helena deveria estar horrorizada. Em vez disso, sentiu uma onda de algo que reconheceu com choque. Excitação. Havia algo primitivo em ser protegida com tanta ferocidade, em ser valorizada a ponto de um homem estar disposto a destruir inimigos por ela. Isso nos torna monstros? Perguntou ela. Talvez. Rafael a puxou para seus braços. Mas seremos monstros juntos. Naquela noite, eles fizeram amor com uma intensidade desesperada, como se tentassem se fundir em uma só pessoa. Helena mordeu os lábios dele, até provar. Sangue, ele marcou sua pele com dedos que deixariam hematomas.
Era violento e terno ao mesmo tempo, uma dança de posse e entrega. Depois, deitados no escuro, Rafael traçou padrões invisíveis na pele nua de Helena. Não há volta, murmurou ele, para nenhum de nós. Eu sei. Helena se aconchegou mais perto dele. E não me importo. Mesmo sabendo que isso pode nos destruir, especialmente sabendo disso. Ela beijou seu peito, logo acima do coração. Prefiro me destruir com você do que me salvar sozinha. Rafael a abraçou mais forte, como se quisesse absorvê-la para dentro de si. Minha menina corajosa e louca. Nosso amor impossível, sussurrou Helena de volta. E ambos souberam que haviam cruzado o último limite. Não eram mais duas pessoas separadas que se amavam. Eram uma entidade única, perigosa, capaz de qualquer coisa para proteger o que tinham. O mundo podia julgá-los, tentar separá-los, mas eles enfrentariam tudo juntos, mesmo que isso significasse condenar suas próprias almas no processo. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria enganosa. Rafael e Helena desenvolveram uma intimidade que ia além do físico, conhecendo os segredos mais profundos um do outro. Ela descobriu que ele acordava gritando algumas noites, atormentado por pesadelos sobre Valentina. Ele aprendeu que ela ainda escrevia cartas para a mãe desaparecida, cartas que nunca enviava, mas que a ajudavam a processar seus sentimentos. Helena começou a se envolver mais nos negócios de Rafael, não apenas como assistente, mas como confidente e conselheira. Descobriu que tinha talento para ler pessoas, para perceber mentiras e intenções ocultas que passavam despercebidas para Rafael. Ele começou a levá-la para reuniões importantes, apresentando-a como sua sócia, não apenas sua companheira. Você tem instintos que eu perdi há muito tempo, disse ele uma noite, depois que Helena identificou corretamente que um investidor estava blefando durante uma negociação. Você vê as pessoas como elas realmente são. Talvez porque eu venha de onde elas não esperam que alguém importante venha, respondeu Helena. Elas baixam a guarda comigo. Rafael sorriu com orgulho genuíno. Minha arma secreta. Mas a paz não duraria. Antônio Vidal havia estado silencioso, por tempo demais, e Rafael sabia que homens como ele não desistiam facilmente. A resposta veio de uma forma que nenhum dos dois esperava. Uma manhã de terça-feira, Helena estava revisando contratos, quando João, o motorista, apareceu na porta do escritório com o rosto grave. Senhora Helena, tem uma visita. Diz que é sua mãe. Helena sentiu o mundo parar. Por um momento achou que havia ouvido errado. Minha mãe? Sim, senhora. Está na portaria do prédio. Com as mãos tremendo, Helena desceu para encontrar uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos mal cuidados, roupas baratas mas limpas. Tinha os mesmos olhos escuros de Helena, mas havia neles uma dureza que não existia quando partira 20 anos antes. Minha filha, disse a mulher, tentando um sorriso que não chegou aos olhos. Como você cresceu. Helena ficou paralisada. Todas as cartas não enviadas, todas as lágrimas derramadas, todos os anos de abandono desabaram sobre ela como uma avalanche. Mãe? Posso entrar? Precisamos conversar. Helena a levou para um café próximo, não confiando em suas próprias reações para recebê-la no apartamento de Rafael. Durante 2 horas, a mãe, que agora se chamava Rosa, contou uma história ensaiada sobre como havia tentado voltar várias vezes, como pensava em Helena todos os dias, como finalmente conseguira se estabilizar e queria recuperar o tempo perdido. Soube que você se deu bem na vida, disse Rosa, os olhos percorrendo as roupas. Caras de Helena. Morando com um homem rico, vi nas revistas. E ali estava, o verdadeiro motivo da visita. Helena sentiu uma mistura de dor e raiva que a deixou nauseada. Quanto você quer? Rosa fingiu ofensa. Como pode pensar isso da sua própria mãe? Porque a conheço. Helena se levantou. Você nunca voltou por amor. Voltou porque descobriu que eu tenho acesso a dinheiro agora. Helena, por favor. Não. A voz de Helena estava mais firme do que ela esperava. Você me abandonou quando eu tinha 12 anos.
12 anos, mãe. Deixou uma criança cuidar de um pai alcoólatra e violento. Não tem o direito de voltar agora e fingir que se importa. Rosa mudou de tática, as lágrimas falsas dando lugar a uma expressão calculista. Você não quer que eu conte para a imprensa como realmente era a nossa vida, quer? Como seu pai batia em você, como você cresceu na sarjeta. Helena riu, mas era um som sem humor. Ameaças? Sério? Você acha que Rafael não sabe de onde eu venho? Talvez ele saiba. Mas e os sócios dele? Os investidores? Rosa se inclinou para a frente. 50 mil reais. É tudo que preciso para desaparecer de novo. Helena estudou o rosto da mulher que a gerara. Não havia amor ali. Não havia arrependimento real. Apenas ganância e oportunismo. Sabe o que mais me machuca? Não é o fato de você ter ido embora. É o fato de você não ter mudado nada. Ainda é a mesma pessoa egoísta que abandonou uma criança. Ela saiu do café sem olhar para trás, mas sabia que o problema estava longe de terminar. Rosa não. Desistiria facilmente, e agora Helena tinha certeza de que alguém havia enviado sua mãe até ela. Alguém que sabia exatamente como usar seu passado contra ela. Quando chegou ao apartamento, Rafael já sabia de tudo. Havia investigadores rastreando qualquer pessoa que se aproximasse de Helena, e a súbita aparição de Rosa tinha disparado todos os alarmes. Antônio Vidal, disse Rafael sem preâmbulos. Ele a encontrou, provavelmente pagou para ela vir até você. Helena se deixou cair no sofá, exausta emocionalmente. Ela quer 50 mil reais para desaparecer. E você disse não. Obviamente. Helena olhou para ele. Você esperava outra resposta? Rafael se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Esperava que você me consultasse antes de tomar qualquer decisão. Por quê? É minha mãe, meu problema. Não. A voz dele estava firme. Somos parceiros agora, lembra? Seus problemas são meus problemas. Suas batalhas são minhas batalhas. Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ela não é realmente minha mãe. Mães não abandonam os filhos. Mães não voltam 20 anos depois pedindo dinheiro. Rafael a puxou para seus braços. Eu sei, amor, eu sei. O que vamos fazer? Vamos resolver isso da forma que sempre resolvemos nossos problemas. Juntos. Rafael afastou-se para olhá-la nos olhos. Mas preciso que você confie em mim completamente. Pode fazer isso? Helena assentiu. Sempre. Então, deixe comigo. No dia seguinte, Rosa recebeu uma visita inesperada em seu hotel barato no centro da cidade. Não foi Rafael quem apareceu, mas Helena, acompanhada de 2 homens que claramente não eram apenas motoristas. Mudei de ideia, disse Helena, sentando-se na cadeira gasta do quarto. Vou te dar o dinheiro. Rosa sorriu com avidez. Sabia que você faria a coisa certa. Mas antes quero que você conheça alguém. Helena acenou, e um dos homens trouxe um laptop. Na tela apareceu Antônio Vidal conectado por videoconferência. Rosa, disse Antônio com um sorriso frio. Como vai nossa parceria? O rosto de Rosa empalideceu. Eu não sei do que está falando. Não? Helena se inclinou para a frente. Então não foi ele quem te encontrou? Não foi ele quem pagou suas despesas para vir a São Paulo? Não foi ele quem te ensinou exatamente o que dizer para me chantagear? Rosa olhou desesperadamente entre a tela e Helena. Filha, eu posso explicar? Não precisa. Helena se levantou. Porque já gravamos tudo. Suas conversas com Antônio, os pagamentos que ele fez para você, até os ensaios de como me abordar. Na tela, Antônio havia ficado em silêncio, percebendo que havia caído numa armadilha. Então, aqui está minha contraproposta, continuou Helena, sua voz ganhando uma frieza que ela não sabia possuir. Você vai voltar para qualquer buraco de onde saiu. Nunca mais vai tentar me contatar. E se eu descobrir que está espalhando histórias sobre mim ou sobre Rafael, vai descobrir que não sou mais aquela menina de 12 anos que você abandonou. Você não pode me ameaçar. Não. Estou ameaçando. Estou prometendo. Helena se dirigiu para a porta. E diferente de você, eu cumpro minhas promessas. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Ah, e mãe, obrigada. Pelo quê?
por me mostrar exatamente que tipo de mulher eu não quero ser. Naquela noite, Rafael encontrou Helena na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. Ele a abraçou por trás, beijando seu pescoço suavemente. Como se sente? Perguntou ele. Livre, respondeu Helena, e percebeu que era verdade. Pela primeira vez na vida, completamente livre. Orgulhoso de você. Lidou com isso melhor do que eu teria lidado. Helena se virou em seus braços. Aprendi com o melhor. Ou talvez você sempre tenha sido forte e só precisava de alguém para acreditar nisso. Eles se beijaram sob as estrelas de São Paulo. Dois sobreviventes que haviam encontrado um no outro. Não apenas amor, mas força. A guerra contra seus inimigos estava longe de terminar, mas Helena sabia agora que poderia enfrentar qualquer coisa ao lado de Rafael. Ela havia se tornado não apenas sua igual, mas sua parceira em todos os sentidos da palavra. E isso mudaria tudo. A vitória sobre Rosa e Antônio Vidal trouxe uma mudança fundamental no relacionamento de Helena e Rafael. Ela havia provado que podia ser não apenas sua companheira, mas sua igual na guerra contra aqueles que tentavam destruí-los. Rafael começou a incluí-la em decisões cada vez mais importantes, reconhecendo nela uma inteligência estratégica que complementava perfeitamente sua experiência de negócios. Você não é mais apenas minha mulher, disse ele uma noite, enquanto revisavam propostas de expansão para o Nordeste. Você é minha sócia, minha parceira em tudo. Helena sentia uma satisfação profunda nesse reconhecimento. Pela primeira vez na vida, não era apenas uma sobrevivente lutando contra as circunstâncias. Era uma jogadora ativa, moldando seu próprio destino. Mas essa nova posição também trouxe responsabilidades e perigos que ela ainda estava aprendendo a navegar. O primeiro teste real veio através de Marcos Andrade, o empresário que havia demonstrado interesse por Helena durante aquele jantar meses atrás. Ele procurou Rafael com uma proposta de parceria para um projeto imobiliário em Recife, mas suas verdadeiras intenções logo se tornaram claras. Sua assistente se tornou muito influente, comentou Marcos durante uma reunião, seus olhos fixos em Helena enquanto ela apresentava análises financeiras. Impressionante como algumas pessoas conseguem ascender socialmente tão rapidamente. O comentário foi claramente direcionado a Helena, carregado de insinuações maliciosas. Rafael se enrijeceu na cadeira, mas antes que pudesse responder, Helena tomou a palavra. Senhor Andrade, disse ela com um sorriso frio que Rafael reconheceu como perigoso. Devo entender que está questionando minha competência profissional ou minha integridade pessoal? Marcos hesitou, percebendo que havia subestimado a mulher à sua frente. Eu apenas... Porque se for competência, posso mostrar meus relatórios e análises. Todos os números que apresentei são verificáveis e precisos. Helena se levantou dominando a sala com uma presença que não existia quando Marcos a conhecera. Se for integridade, sugiro que analise seus próprios métodos antes de questionar os alheios. Helena tem razão, disse Rafael, sua voz perigosamente calma. Talvez devêssemos verificar como o senhor ascendeu em seus próprios negócios. Tenho certeza de que seria uma leitura esclarecedora. Marcos empalideceu. Homens como Rafael não faziam ameaças vazias, e todos na sala sabiam disso. Eu não quis ofender. Claro que quis, interrompeu Helena. Mas falhou, e agora está com medo das consequências. A reunião terminou com Marcos retirando sua proposta e saindo visivelmente abalado. Quando ficaram sozinhos, Rafael olhou para Helena com uma mistura de orgulho e admiração. Onde aprendeu a fazer isso? Com você, respondeu ela simplesmente, observando como você lida com homens que tentam diminuí-lo. E como se sente ter esse poder? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Assustador, mas libertador. Pela primeira vez posso me defender. Não apenas se defender, pode atacar quando necessário. Era uma lição que Helena aprenderia bem nas semanas seguintes. À medida que sua influência nos negócios de Rafael crescia, também crescia a lista de inimigos. Havia aqueles que a viam como uma oportunista, outros que a consideravam uma fraqueza de Rafael, e alguns que simplesmente
não conseguiam aceitar que uma mulher de origem humilde tivesse conquistado tanto poder. O ataque mais direto veio através da imprensa. Um artigo venenoso foi publicado numa revista de fofocas, repleto de insinuações sobre o passado de Helena e especulações sobre como ela havia seduzido Rafael. Havia fotos suas entrando e saindo de locais exclusivos, sempre com legendas maliciosas que pintavam sua relação como puramente transacional. Eles estão tentando destruir sua reputação para enfraquecer a minha, explicou Rafael, estudando o artigo com raiva mal contida. E o que fazemos? Nada. Helena o olhou surpresa. Nada? Responder seria dar credibilidade às acusações. Além disso, Rafael sorriu com uma malícia que ela conhecia bem. Tenho algo melhor em mente. Uma semana depois, Helena entendeu o plano de Rafael. Eles foram fotografados saindo de uma reunião com os maiores investidores japoneses da América Latina, onde Helena havia apresentado um projeto revolucionário de logística portuária que impressionara todos os presentes. As fotos mostravam não uma mulher sendo sustentada por um homem rico, mas uma empresária competente sendo respeitada por seus pares. Narrativas são tudo, explicou Rafael. Eles tentaram contar uma história sobre você. Agora, estamos contando a verdadeira. Mas nem todas as batalhas podiam ser vencidas com estratégia e relações públicas. Uma manhã, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de um hospital em Recife. Rafael havia sofrido um acidente de carro a caminho de uma reunião e estava em estado grave. O voo para Recife foi o mais longo da vida de Helena. Ela passou as 2 horas imaginando o pior, lembrando-se de como havia perdido o pai, de como Rafael havia perdido a família, a possibilidade de perdê-lo agora, quando finalmente haviam encontrado um equilíbrio, era insuportável. No hospital, descobriu que o acidente não havia sido acidental. O carro de Rafael havia sido sabotado, os freios cortados com precisão, cirúrgica. Ele estava vivo, mas com ferimentos graves que o manteriam hospitalizado por semanas. Foi Antônio, disse Rafael com dificuldade, sua voz fraca, mas carregada de certeza. Ele escalou o conflito. Helena sentiu algo mudar dentro dela naquele momento. A mulher que havia tentado resolver tudo com diplomacia morreu, substituída por algo mais frio, mais calculista. Se Antônio queria guerra, ele a teria. Descanse, disse ela beijando a testa de Rafael. Vou cuidar de tudo. Helena, não faça nada imprudente, confie em mim. Nas 48 horas seguintes, Helena orquestrou uma campanha que teria impressionado o próprio Rafael. Usando os contatos que havia cultivado, as informações que havia coletado e os recursos à sua disposição, ela sistematicamente destruiu Antônio. Vidal. Primeiro vazou para a imprensa informações sobre contas offshore de Antônio, dinheiro que ele havia escondido do fisco há anos. Depois, revelou gravações de conversas onde ele admitia ter subornado juízes e políticos. Finalmente, apresentou evidências ligando-o a uma rede de lavagem de dinheiro que envolvia meio governo estadual. Em menos de 72 horas, Antônio Vidal passou de respeitado advogado a fugitivo da justiça. Seus bens foram congelados, seus associados o abandonaram e ele próprio teve que deixar o país para evitar a prisão. Quando Rafael soube de tudo, ainda em sua cama de hospital, olhou para Helena com uma mistura de choque e admiração. O que você fez? O que tinha que ser feito? Helena se sentou ao lado da cama, pegando sua mão. Ele tentou nos matar. Não podia deixar isso passar. Você orquestrou a destruição completa de um homem em 3 dias. Aprendi com o melhor. Rafael a estudou por um longo momento. Você mudou. Precisei mudar. O mundo não é gentil com pessoas gentis, Rafael. Você me ensinou isso. Não me arrependo? Helena considerou a pergunta honestamente. Não. Me arrependo de ter demorado tanto para entender que gentileza é uma fraqueza que não posso me dar ao luxo de ter. Rafael a puxou para mais perto, apesar da dor dos ferimentos. Minha rainha das trevas. Nossa guerra particular, corrigiu. Helena? Quando Rafael recebeu alta do hospital 2 semanas depois,
Voltaram para São Paulo como um casal transformado. Não eram mais apenas amantes ou parceiros de negócios. Eram aliados na mais verdadeira acepção da palavra, unidos não apenas pelo amor, mas pela compreensão de que juntos eram mais fortes que qualquer inimigo. Helena havia completado sua transformação. A menina frágil que limpava apartamentos havia se tornado uma mulher capaz de destruir impérios. E ao lado de Rafael, ela estava pronta para conquistar qualquer coisa que desejassem. Mas suas maiores vitórias ainda estavam por vir. O retorno triunfal de Rafael e Helena a São Paulo marcou o início de uma nova era em suas vidas. A destruição de Antônio Vidal havia enviado uma mensagem clara para todos os seus inimigos. O casal não era mais apenas poderoso individualmente, mas letal quando trabalhava em conjunto. A elite paulistana, que antes sussurrava maliciosamente sobre Helena, agora a tratava com um respeito temeroso. Helena descobriu que gostava desse novo status. Caminhava pelos círculos sociais mais exclusivos, não mais como a acompanhante de Rafael, mas como uma força por direito próprio. Executivos experientes pediam sua opinião, políticos buscavam seu favor, e outras mulheres poderosas a recebiam como igual. Você se tornou mais temida que eu, brincou Rafael uma noite, observando-a interagir com naturalidade num coquetel com embaixadores europeus. Impossível, respondeu Helena, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você ainda é o rei desta selva. Eu apenas aprendi a ser sua rainha. Mas havia um preço a pagar por essa transformação. Helena, às vezes, se olhava no espelho e não reconhecia a mulher que a fitava de volta. Seus olhos haviam desenvolvido a mesma frieza calculista que via nos de Rafael. Seus sorrisos eram armas, suas palavras eram estratégias. Havia momentos em que sentia falta da simplicidade de sua vida anterior. Mas esses momentos eram raros e rapidamente suprimidos. Rafael, por sua vez, estava mais apaixonado que nunca. Ver Helena florescer em poder e influência despertava nele uma possessividade ainda mais intensa. Ela não era mais apenas sua mulher, era sua criação, sua obra-prima, a prova viva de que ele podia transformar carvão em diamante. Às vezes tenho medo de você, confessou ele uma noite, depois de Helena ter destruído um rival comercial com uma estratégia particularmente cruel. Medo? Helena arqueou uma sobrancelha. O grande Rafael Monteiro com medo? Medo de que você se torne melhor que eu nisso. Medo de que não precise mais de mim. Helena riu, mas havia uma nota sinistra no som. Rafael, querido, você me criou. Mesmo que eu me tornasse mais poderosa que você, ainda seria obra sua. Isso deveria te orgulhar, não te assustar. Era verdade, mas Rafael não conseguia se livrar da sensação de que havia despertado algo em Helena, que talvez não conseguisse controlar. Não que quisesse controlá-la. Sua independência era parte do que o atraía. Mas havia uma diferença entre independência e alteridade. O teste final da nova dinâmica de poder entre eles veio através de uma oportunidade inesperada. Um consórcio internacional estava procurando parceiros brasileiros para um projeto bilionário de infraestrutura que conectaria todos os grandes portos da América do Sul. Era exatamente o tipo de negócio que poderia elevar Rafael ao status de magnata global. Mas havia uma complicação. O consórcio era liderado por Margaret Hawthorne, uma empresária britânica conhecida por sua misandria corporativa. Ela tinha o hábito de favorecer empresas lideradas por mulheres e havia deixado claro que não faria negócios com homens que ela considerasse patriarcas tradicionais. Ela vai te odiar no segundo em que te vir, disse Helena após analisar o perfil de Margaret. Você representa tudo que ela combate. Homem rico, poderoso, acostumado a ser obedecido. Então não posso participar da licitação? Não disse isso. Helena sorriu com uma malícia que fez Rafael estremecer. Apenas disse que você não pode participar como líder. A sugestão era clara. Helena deveria liderar a proposta. Oficialmente, seria ela quem faria a apresentação, negociaria os termos, assinaria os contratos. Rafael seria apresentado como
Um sócio minoritário. Para um homem que havia construído um império baseado em controle absoluto, a ideia era quase insuportável. Você está sugerindo que eu finja ser seu subordinado? Não finja, seja, pelo menos oficialmente, até conseguirmos o contrato. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, lutando contra instintos que haviam definido sua identidade por décadas. Se você decidir que gosta de ser a líder, então você terá criado um monstro. Helena se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele reconhecia e temia. A pergunta é: você tem coragem de arriscar? A preparação para a reunião com Margaret Hawthorne foi meticulosa. Helena estudou cada aspecto dos negócios da britânica, memorizou sua biografia, analisou suas estratégias passadas. Rafael, por sua vez, teve que aprender a recuar, a deixar Helena brilhar, a ser coadjuvante em seu próprio império. No dia da apresentação, realizada no Hotel Fasano, Helena chegou vestindo um terno impecável que custara mais do que ela. Ganhava em um ano como faxineira. Seu cabelo estava preso num coque elegante. Sua maquiagem era profissional, mas sutil. Ela parecia nascida para aquele mundo. Margaret Hawthorne era uma mulher de 60 anos, cabelos prateados perfeitamente cortados, olhos azuis afiados como lâminas. Cumprimentou Helena com interesse genuíno e Rafael com cortesia gelada. Então, senhorita Montenegro, disse Margaret, usando o nome empresarial que Helena havia adotado, me fale sobre sua empresa. Durante 2 horas, Helena conduziu a apresentação com uma maestria que impressionou até mesmo Rafael. Ela não apenas dominava os números e projeções, mas conseguiu estabelecer uma conexão pessoal com Margaret, falando sobre os desafios de ser uma mulher em posições de liderança, sobre a importância de quebrar barreiras sobre visão de futuro. E o Sr. Monteiro, Margaret, finalmente se dirigiu a Rafael. Qual é exatamente seu papel nesta parceria? Rafael respirou fundo. Sou o sócio operacional da senhorita Montenegro. Ela tem a visão estratégica. Eu cuido da implementação. Não era uma mentira completa, mas estava longe da verdade total. Margaret, porém, pareceu satisfeita com a resposta. Interessante. Raramente vejo homens com ego suficientemente maduro para aceitar papéis de apoio. Ela olhou diretamente para Rafael. Ou você é muito evoluído, ou ela é muito persuasiva. Ambos, respondeu Rafael, e pela primeira vez na reunião, seu sorriso foi genuíno. Helena conseguiu o contrato. 2 bilhões de dólares em investimentos distribuídos ao longo de 5 anos. Era o maior negócio da história da empresa, e oficialmente ela era a responsável por ele. Naquela noite, comemoraram no apartamento com champanhe francês e uma cama que não viam há dias devido à preparação intensa. Mas no meio da celebração, Rafael fez uma pergunta que mudaria tudo. Como se sente sendo mais poderosa que eu? Helena parou de beber e o olhou com atenção. É isso que você acha que aconteceu, não é? Você acabou de fechar o maior contrato da nossa história. Seu nome está na capa dos jornais. Você é a nova queridinha do mercado financeiro. Helena colocou a taça de lado e se aproximou dele. Rafael, você realmente acredita que eu faria qualquer coisa disso sem você? Que conseguiria ser quem me tornei sem tudo que você me ensinou? Talvez não no início, mas agora eu ainda preciso de você. Ainda quero você. Ainda sou sua. Ela beijou-o suavemente. A diferença é que agora você também é meu. Explique. Antes você me possuía. Agora nós nos possuímos. Completamente, irreversivelmente. Helena sorriu. Você acha que isso me torna menos sua ou mais sua? Rafael a puxou para seus braços com uma força que quase doía. Mais, definitivamente mais. Então pare de ter medo do que criou. Pare de ter medo de mim. Helena mordeu seu lábio inferior de leve. E comece a aproveitar o fato de que somos invencíveis juntos. Naquela noite, eles fizeram amor com uma intensidade desesperada, cada um provando ao outro que, independentemente de quem fosse mais poderoso oficialmente, eles eram uma unidade indivisível.
Helena havia se tornado não apenas a parceira de Rafael, mas seu complemento perfeito. E enquanto a cidade de São Paulo brilhava lá embaixo, dois predadores se encontravam no topo da cadeia alimentar, unidos por um amor que havia transcendido, possessão para se tornar algo muito mais perigoso, parceria absoluta. Mas seu teste final ainda estava por vir, porque no mundo deles, o sucesso sempre atraía novos inimigos, e a felicidade sempre exigia um preço. Um ano após o contrato com Margaret Hawthorne, Helena e Rafael haviam se tornado a dupla mais poderosa e temida do cenário empresarial brasileiro. Seus nomes apareciam regularmente nas listas de pessoas mais influentes do país, e sua história de amor havia se tornado lenda nos círculos sociais de São Paulo. Mas com o poder absoluto, veio também a mais perigosa de todas as ameaças: a complacência. Foi Margaret quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Durante uma videoconferência de rotina, ela mencionou casualmente que havia recebido uma proposta interessante de um grupo de investidores americanos para comprar participação no projeto sul-americano. Normalmente eu recusaria, disse Margaret, mas a oferta é substancial e eles parecem ter informações muito específicas sobre nossas operações. Helena e Rafael trocaram olhares. Informações específicas só podiam significar uma coisa: havia um espião em suas fileiras. Que tipo de informações? Perguntou Helena, mantendo a voz neutra. Cronogramas de construção, detalhes financeiros, há até conversas privadas entre nós três. Alguém muito próximo ao projeto está vazando tudo. Após a chamada, Helena e Rafael fizeram o que sempre faziam em momentos de crise. Analisaram metodicamente todas as possibilidades. A lista de pessoas com acesso às informações sensíveis era pequena. 3 executivos seniores, 2 assistentes de confiança e João, o motorista que se tornara muito mais que um funcionário ao longo dos anos. Não pode ser João, disse. Rafael imediatamente. Ele salvou minha vida 2 vezes. É exatamente por isso que seria a escolha perfeita, respondeu Helena. Ninguém suspeitaria dele. A investigação que se seguiu foi dolorosa. Helena descobriu que o homem em quem confiavam completamente havia sido comprado pelos americanos 6 meses antes. Pior ainda, ele não estava apenas vendendo informações. Estava preparando o terreno para algo muito maior. Eles querem te sequestrar, disse Helena, lendo os e-mails interceptados com horror crescente. O plano é te pegar quando você estiver sozinho, usar você como alavanca para forçar minha cooperação. Rafael ficou em silêncio, processando a traição. João não era apenas seu funcionário. Era quase um irmão mais novo, alguém que ele havia tirado das ruas e transformado em homem de confiança. O que fazemos? Perguntou ele, e Helena viu algo que não via em anos. Incerteza real nos olhos dele. O que sempre fazemos. Viramos o jogo. O plano de Helena foi brilhante em sua simplicidade cruel. Em vez de confrontar João diretamente, eles o usariam para alimentar informações falsas aos americanos. Deixariam o sequestro acontecer, mas nos termos deles. É arriscado demais, protestou Rafael. Se algo der errado, nada vai dar errado. Helena tocou seu rosto com ternura. Confie em mim, como eu sempre confiei em você. Na noite marcada para o sequestro, Rafael seguiu sua rotina normal, saindo do escritório às 10 da noite para o apartamento. João estava ao volante, como sempre, mas desta vez Helena estava escondida no porta-malas, armada e conectada via rádio com uma equipe de segurança que havia contratado secretamente. O ataque aconteceu na altura da Marginal Pinheiros. 3 carros cercaram o veículo, forçando João a parar. Homens armados emergiram, gritando ordens, exigindo que Rafael saísse com as mãos para cima. Foi você quem armou isso, disse Rafael para João, não como pergunta, mas como constatação. João evitou seu olhar. Desculpe, chefe, eles têm minha família. Era mentira e todos sabiam, mas Rafael apenas assentiu. Entendo. O que os sequestradores não esperavam era que Helena já houvesse rastreado sua base de operações, já houvesse cortado suas rotas de fuga, já houvesse alertado as autoridades com evidências suficientes para condená-los por terrorismo econômico.
Quando chegaram ao galpão abandonado na Zona Leste, onde planejavam manter Rafael, encontraram não apenas a polícia, mas também um esquadrão da Polícia Federal e representantes da Interpol. A operação toda havia sido monitorada desde o início. Helena emergiu das sombras como uma deusa vingadora, seus olhos brilhando com uma satisfação fria ao ver os homens que tentaram destruir sua vida sendo presos um por um. Surpresa, disse. Ela para o líder do grupo, um americano chamado Davidson, que havia pensado que estava lidando com uma típica mulher brasileira submissa. Como você? Como eu descobri? Como eu virei seu jogo? Como eu transformei vocês de predadores em presas? Helena sorriu. Porque vocês cometeram o erro clássico, subestimaram a mulher. João foi o último a ser preso. Quando as algemas clicaram em seus pulsos, ele olhou para Rafael com algo que poderia ter sido arrependimento. Por quê? Perguntou Rafael. Eu te tratei como família. Porque você nunca entendeu que algumas pessoas não querem ser salvas, respondeu João. É porque 50 milhões de dólares compram muita lealdade. Depois que todos foram levados, Helena e Rafael ficaram sozinhos no galpão vazio. A cidade de São Paulo se estendia ao redor deles, suas luzes piscando como estrelas terrestres. Acabou, disse Rafael como se não conseguisse acreditar. Não acabou, nunca acaba para pessoas como nós. Helena se aproximou dele. Sempre haverá outro inimigo, outra ameaça, outro teste. E isso não te assusta? Costumava assustar. Agora, me excita. Helena sorriu, e havia algo quase predatório nessa expressão. Porque sei que posso enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Rafael a puxou para seus braços, beijando-a com uma paixão renovada pela adrenalina da sobrevivência. Minha guerreira, mortal, nosso império eterno, sussurrou Helena de volta. 6 meses depois, Helena e Rafael se casaram numa cerimônia privada em uma ilha particular no Caribe. Não foi um casamento tradicional. Foi uma coroação de 2 monarcas, reconhecendo oficialmente seu reinado conjunto sobre um império construído em sangue, suor e amor obsessivo. A lista de convidados incluía presidentes, primeiros-ministros, CEOs das maiores corporações do mundo. Mas para Helena, a única pessoa que importava era o homem ao seu lado, que havia transformado uma faxineira órfã na mulher mais poderosa da América Latina. Arrependimentos? Perguntou Rafael durante a lua de mel, enquanto observavam o pôr do sol de sua suíte presidencial. Apenas um, respondeu Helena. Qual? Que demorei tanto para perceber que somos perfeitos juntos, exatamente porque somos igualmente perigosos. Rafael riu, um som rico e genuíno que ela raramente ouvia nos primeiros dias de seu relacionamento. Para a próxima vida, então. Na próxima vida, eu te encontro mais cedo, e talvez sejamos ainda mais implacáveis. Eles brindaram com champanhe, Dom Perignon. 2 predadores que haviam encontrado não apenas no outro sua cara metade, mas sua alma gêmea no sentido mais verdadeiro e aterrorizante da expressão. Helena nunca mais voltou à casa em Cidade Tiradentes, mas manteve as escrituras como lembrança de onde havia começado. Às vezes, nas manhãs silenciosas, enquanto Rafael ainda dormia, ela olhava pela janela do penthouse e se lembrava da menina que limpava apartamentos alheios, sonhando com uma vida melhor. Ela havia conseguido uma vida melhor. Havia conseguido poder, riqueza, respeito, amor. Mas mais importante que tudo isso, havia conseguido uma parceria que a completava de formas que jamais imaginou possíveis. O mundo poderia julgá-los, temê-los, invejá-los. Não importava. Eles haviam construído algo raro e precioso. Um amor que não apenas sobrevivera aos piores testes, mas se fortalecera com cada batalha vencida. E enquanto São Paulo pulsava lá embaixo, 2 corações batiam em perfeita sincronia, unidos por laços que nem a morte conseguiria quebrar. Porque alguns amores transcendem a moralidade convencional. Alguns amores são grandes demais para serem contidos por regras sociais. O amor de Helena e Rafael era assim, selvagem, perigoso, transformador.
Era o tipo de amor que mudava o mundo ao seu redor, que dobrava a realidade à sua vontade.